Sabe aquela sensação de inadequação, aquele medo de não ser bom o suficiente? E se eu te disser que a chave para uma vida com mais significado não é correr atrás da perfeição, mas, na verdade, abraçar nossas próprias falhas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias revolucionárias da doutora Brené Brown e seu trabalho A Arte da Imperfeição. Olha, essa ideia de assumir nossa história é o coração de tudo. E a jornada para chegar nessa verdade começou de um jeito bem inesperado para a própria pesquisadora, viu? Com uma revelação que, sinceramente, abalou as crenças mais profundas dela. Imagina só, passa mais de uma década mergulhada em milhares de histórias, entrevistas, dados. Foi exatamente isso que a doutora Brown fez. Ela queria entender o que diferenciava as pessoas que viviam com um senso profundo de valor, sabe, de pertencimento, e o que ela encontrou foi surpreendentemente claro. Existiam dois jeitos completamente diferentes de levar a vida. De um lado, como a gente vê aqui na lista sim, estavam as práticas que nutrem a gente, ser quem a gente é, sentir alegria de verdade, gratidão. Do outro lado, na lista não, estavam aqueles fardos que, nossa, tantos de nós carregamos. Aquela busca sem fim pela perfeição, a exaustão, a preocupação constante em se encaixar. E foi aí que veio o choque. A especialista em conexão e em pertencimento percebeu que a vida dela estava inteirinha na lista do não. Essa crise pessoal levou ela a uma jornada que ela até chama de despertar espiritual e que forçou ela a encarar de frente o grande vilão que nos impede de viver e amar de verdade com o coração inteiro. Mas afinal, o que é que nos atrapalha tanto? Que barreira é essa que parece invisível, mas é tão poderosa a ponto de manter tanta gente presa num ciclo de autocrítica e de medo? Para explicar isso, ela usa uma metáfora muito forte, o pântano da alma. E olha, não é um lugar que dá para a gente evitar ou dar a volta, não. É um terreno difícil, lamacento mesmo, pelo qual todos nós, em algum momento, vamos ter que aprender a caminhar. E bem no coração desse pântano, a gente encontra o seu habitante mais temido. A vergonha. É aquele sentimento que corrói por dentro, sabe? Aquele sussurro na nossa mente que diz: se as pessoas descobrirem quem a gente realmente é, elas não vão nos amar, a gente não vai pertencer a lugar nenhum. Pensa na vergonha como um mofo que cresce no escuro. Ela adora o segredo, o silêncio, o julgamento. Mas aqui está a grande fraqueza dela. A vergonha não sobrevive quando a gente joga luz nela. Quando a gente compartilha nossa história com alguém que merece ouvir, a vergonha, ela começa a perder toda a força. Então, como é que a gente atravessa esse pântano? A resposta da Brené Brown é libertadora. A gente não precisa de um mapa perfeito ou de botas impecáveis. O que a gente precisa é de um kit de ferramentas que, ironicamente, nascem da nossa própria imperfeição. São os nossos dons. E essas ferramentas são 3 práticas fundamentais que nos ajudam a construir o que ela chama de resiliência à vergonha. São elas: a coragem para ser imperfeito, a compaixão para ser gentil com a gente mesmo e com os outros, e a sintonia que nasce quando a gente é autêntico. Agora, olha que interessante a origem da palavra coragem. Não tem nada a ver com ser herói ou não ter medo, é algo muito mais íntimo. É a prática diária de ser vulnerável, de contar a nossa história com honestidade, sabe, com o coração aberto. Depois vem a compaixão. E aqui tem um ponto crucial: compaixão não é sentir pena, é sobre sofrer com. É olhar para a luta de outra pessoa e pensar: eu sei como é isso, eu também já senti algo parecido. Reconhecendo a nossa humanidade em comum, em vez de julgar de um pedestal. E por fim, a sintonia. Tenta lembrar da última vez que alguém te ouviu de verdade, sem interromper, sem julgar. Aquela energia, sabe? Aquela sensação de pertencimento. Isso é sintonia. E não é só algo legal de ter, não. É uma necessidade humana básica. Nosso cérebro foi programado para buscar isso. Ok, então a gente tem as ferramentas: coragem, compaixão e sintonia. Mas quando a gente usa tudo isso para navegar no pântano da vergonha, para onde a gente está indo, afinal? Qual é o destino dessa jornada? O destino é o que a Brené Brown chama de vida plena. E não é um lugar perfeito onde a gente chega e pronto. É uma mudança de perspectiva no dia a dia. É sobre acordar de manhã e, antes mesmo de sair da cama, ter aquele pensamento fundamental: eu sou o suficiente, com todas as minhas falhas e qualidades. Essa frase resume tudo, né? É a gente sair da mentalidade de só vou ser digno quando for perfeito e ir para eu sou digno agora, exatamente como eu sou.
E essa crença não é um ponto final, mas sim o combustível que nos faz continuar na jornada, mesmo naqueles dias mais difíceis. Tudo isso parece incrível, né? Mas por onde a gente começa? A pesquisa da Brené Brown nos dá vários pontos de partida, mas 2 são absolutamente essenciais para a gente dar os primeiros passos práticos nessa jornada. Primeiro, cultivar a autenticidade. Isso significa, na prática, deixar de lado a pergunta o que as pessoas vão pensar de mim e começar a se perguntar o que é verdadeiro para mim. É a diferença entre tentar se espremer para caber no molde e ter a coragem de ser quem se é, mesmo que isso signifique se destacar um pouco. O segundo passo é praticar a autocompaixão. E o jeito de fazer isso é largando de mão o perfeccionismo. Como a gente vê aqui, o esforço saudável é focado na gente, como eu posso melhorar. Já o perfeccionismo é totalmente focado nos outros, o que eles vão pensar. Tratar si mesmo com a mesma gentileza que a gente trataria um bom amigo é o antídoto para essa busca por aprovação. Nossa, essa citação é muito poderosa. O perfeccionismo não é uma medalha de honra, é uma armadura pesadíssima. A gente acha que ela vai nos proteger da dor, da crítica, do julgamento, mas na realidade é justamente o que nos impede de nos conectar, de sermos vulneráveis e, no fim das contas, de sermos vistos de verdade. A gente falou sobre vergonha, sobre as ferramentas, sobre os primeiros passos, mas se fosse para resumir tudo a um único ponto de partida, a uma verdade fundamental que sustenta toda essa jornada, qual seria? A grande virada de chave está aqui. A jornada para uma vida plena não começa depois de conseguir a promoção ou quando tudo estiver perfeito. Ela começa agora, neste exato momento, com a aceitação radical de que nós já somos suficientes. A verdadeira pergunta não é se estamos prontos, mas sim se estamos dispostos a acreditar que já somos dignos de amor e pertencimento, do jeitinho que a gente é. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.